75 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 371, Conjunto de Armadura Blue Rage Autor, Voando Sozinho Tradutor, Endless Fantasy Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. O Gordoan não pôde deixar de se sentir satisfeito por enquanto. Pequena Yang, vamos desacelerar um pouco o ritmo e matar mais monstros. Podemos ganhar mais pontos de experiência. O Ian riu alto do Gordoan e disse: Gordo miserável, você não quer se envolver com o assustador chefe fantasma, né? O Gordoan ficou envergonhado e corou enquanto a gangue continuava provocando ele. Todo mundo ria dele por ter medo de fantasmas. 56%, 53%, 50%. Arg, não. 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 Senhor dos Miríades Fantasmas soltou um rugido estrondoso e desabou no chão. A névoa negra que percorria o corpo do chefe também se dispersou ao redor, seguida por inúmeros rostos horríveis chorando miseravelmente, enquanto corriam em direção à gangue de forma feroz. Menos 1,000. Menos 1,000. Foi um ataque em área, nada mais. Zhang Yang e a turma foram afetados pelo ataque e perderam vários pontos de vida. Basicamente, cada um deles perdeu aproximadamente 20.000 pontos de vida. Se não fosse pelo equipamento amarelo ouro nível 80 que eles usavam, e uma ou duas peças de equipamento grau violeta platina em alguns deles, e também a aura de vitalidade, que Zhang Yang possuía, que aumentava cada um dos pontos de vida deles além de 25.000, aquela onda de ataque em área teria acabado com eles de vez. Anshu e Fantasy Sweetheart curaram todos rapidamente. Porque se o chefe usasse habilidades mais poderosas, mais uma onda de ataque seria suficiente para matar todos instantaneamente, já que eles estavam com pouca vida. Brum. Quando o chefe caiu pesadamente no chão e a névoa negra se dissipou completamente, um esqueleto gigantesco de cabeça apareceu bem diante deles. O tamanho daquele esqueleto gigantesco pode ser comparado ao tamanho de uma casa. A carne e o sangue desse esqueleto pareciam ter se apodrecido completamente em pó, e o esqueleto só tinha dois grandes buracos de órbitas oculares que se inflamavam com a chama maligna dos mortos-vivos, vindos das duas órbitas. Então essa é a forma real do chefe. Ah, só existe uma cabeça sem membros ou corpo. Vamos ver como ele luta. O Senhor dos Miríades de Fantasmas abriu a boca e soltou uma voz sólida e rouca. Malditos sejam vocês, desgraçados. Vocês desgraçados destruíram todas as almas para dispersar todas as almas que eu coletei. Você tem ideia do esforço necessário para coletar tantas almas? Maldito seja. Maldito seja. Você me forçou a usar meu corpo que ainda não se recuperou ao estado original. O chão começou a tremer. Brum. Enquanto o chefe falava, a superfície do chão começou a tremer e o estrondo começou a rolar pelo chão, como um terremoto seguido de uma avalanche. Brum. Brum. Dois grandes braços de um esqueleto emergiram debaixo do chão, seguidos de perto por um grande torso de um esqueleto que apareceu bem diante da gangue. Então, duas pernas de um esqueleto que emergiram do chão. A sola de um pé já tinha o tamanho de um ônibus grande. Esse esqueleto gigantesco tinha os 4 membros presos ao corpo, exceto o crânio. Mas quando todo o corpo emergiu do chão, o esqueleto gigantesco alcançou seu braço até aquela cabeça esquelética do Senhor dos Miríades Fantasmas, pegou o crânio e o prendeu diretamente na articulação do pescoço. Era como prender uma ponta de lego no topo de um corpo de lego. Uma aura sombria então surgiu e cercou o esqueleto gigantesco. O Senhor dos Miríades Fantasmas estalou o pescoço, e depois o resto das articulações e nós dos dedos como se tentasse se ajustar a um corpo recém-formado. Senhor dos Miríades de Fantasmas, forma completa, violeta platina, morto-vivo, nível 88 HP, 8.800.000 defesa, 2.500 nota, a forma completa de o Senhor dos Miríades Fantasmas. Ah! O chefe está com a vida cheia de novo. A turma gritava toda de desânimo. Seus fracos miseráveis, vou esmagar todos vocês em panquecas. O Senhor dos Miríades de Fantasmas rugiu como o trovão do próprio céu e estendeu sua grande mão esquelética em direção a Zhang Yang. Deu um tapa forte e ósseo nele, bloquear. Menos 1,304. Refletir dano de bloquear. Zhang Yang ergueu seu escudo não porque quisesse, mas porque foi sua resposta natural que o fez erguer o escudo para se proteger de qualquer perigo. Mas ninguém jamais pensou que,
Depois que o chefe entrou em sua forma completa, seus padrões e efeitos de ataque também mudaram. Os ataques não podiam ser bloqueados, assim como qualquer outro chefe corpo a corpo comum. Ele imediatamente aplicou um Shield Bash no chefe. Menos 10,432. Um valor inesperado de dano foi infligido ao chefe. O Shield Bash marcou um golpe crítico, aparentemente. Inicialmente, Shield Bash só podia causar um dano básico de 2608. Mas depois de ser abençoado com o efeito adicional das 5 peças do conjunto de armadura do Titã, o dano da habilidade foi dobrado. Com um ataque crítico, o dano da habilidade pode chegar até 4 vezes maior que o valor inicial de dano. Isso foi incrível. O resto da gangue ficou chocado ao ver tanto dano. O Senhor dos Miríades de Fantasmas ficou furioso, puxando a mão direita de volta sobre o crânio e dando outro golpe em Zhang Yang. Menos 11,634. Desta vez, Zhang Yang não pôde usar seu bloqueio novamente logo após usá-lo uma vez, então tudo o que pôde fazer foi suportar todo o impacto do ataque. Mas sua defesa, imunidade a dano e absorção de dano do equipamento estavam todas ativadas. O ataque básico do chefe foi reduzido de 19.000 para 11.000. Ele havia anulado quase 40% do dano. Todos ficaram atônitos por um segundo ao verem, e então retomaram os ataques ao chefe com toda a força que podiam naquele momento. Todo mundo sabia que seria inútil reclamar mesmo que o chefe se curasse. Então o melhor que podiam fazer no momento era derrubar o chefe o quanto antes. Velocidade é a chave. Para falar a verdade, embora esse Senhor dos Miríades de Fantasmas parecesse imponente e em sua forma completa, seu dano na verdade diminuiu. Ele só podia causar um dano total de aproximadamente 12.000 em 2 segundos, e o valor de dano foi ainda mais reduzido para aproximadamente 4.000 após o bloqueio de Zhang Yang e os passivos de redução de dano em seu equipamento. Isso foi uma redução de 50% no dano inicial do chefe, que era de aproximadamente 6.000 por segundo. Anshu e Fantasy Sweetheart estavam muito mais aliviados com seu papel na cura da gangue, e segundo a situação atual, Anshu sozinha já era suficiente para sustentar todo o grupo. Depois de alcançar o nível 80, ela conseguiu equipar um bastão de grau violeta platina, transformando-a na Super Saiyajin dos curandeiros. A única coisa que ela não tinha agora era um longo MP Bar. Como o uso de MP dela para ativar habilidades de cura é enorme, a quantidade atual de MP que ela tinha no momento não é suficiente para curar à vontade. Ela precisaria coordenar cuidadosamente e no tempo certo para se curar de forma eficaz. 98%, 96%. A vida do chefe começou a diminuir novamente. 90%. Chega dessa bobagem. Parem com essas lutas inúteis, seus. O Senhor dos Miríades de Fantasmas parou seus ataques ao time e, de repente, espinhos brancos feitos de ossos brotaram de seu corpo, cobrindo todo o corpo. E chuchof. Os espinhos brancos de osso foram lançados em todas as direções a partir do corpo dele. Ding! O Senhor dos Miríades de Fantasmas liberou, Reino dos Espinhos de Osso. Menos 19,800. Menos 19,980. Menos 19,960. Instantaneamente, todos foram atingidos com danos que quase chegaram a 20.000. Felizmente, eles tinham conjuntos inteiros de equipamentos amarelo-ourado, pelo menos, e também a aura de vitalidade de Zhang Yang, então tinham cerca de 25.000 HP. Se não fosse por tudo isso, eles teriam sido mortos instantaneamente pela chuva do ataque. Menos 5,312. O Heian nem se importava, porque sabia que alguém estava a curando por trás. Então, ela avançou furiosa e descarregou o pior de si enquanto ganhava pontos de raiva exponencialmente. Ela gritou e cortou o chefe, porém, o chefe não recebeu nenhum dano e, em vez disso, foi atingido com um valor de dano. O chefe tem dano refletido agora. A garotinha ficou chocada e imediatamente informou a todos sobre isso. Foi realmente sortuda ela ter pontos de vida muito altos. Como ela ficou com mais de 6.000 pontos de vida após o ataque do chefe, ela não se matou após receber o dano refletido, ficando com menos de 1.000 pontos de vida. Reinado dos Espinhos Ósseos, reflete todo o dano, dura 10 segundos. Logo depois que aconteceu, todos perceberam que havia um buff especial adicional no chefe. No entanto, não era um buff que os beneficiaria. Todos pararam os ataques ao chefe. Zhang Yang.
Gordo e Sentiros tiveram que comandar seus pets para pararem seus ataques também. Durante esse período, só o chefe podia desferir seus ataques contra todos ao redor sem se preocupar em ser atacado. 10 segundos se passaram rapidamente. Todos reuniram o chefe novamente e continuaram tentando derrubá-lo. 88, 84%. Sempre que os pontos de vida do chefe diminuíam em 10%, o chefe liberava o reinado dos espinhos de ossos, uma vez e ganhava o efeito de reflexo de dano. Ao fazer isso, o chefe ganhava a oportunidade de causar grande dano aos jogadores ao redor e também restringir o dano causado por eles. Se os jogadores forem descuidados, podem acabar se matando após receber os danos refletivos do esforço para atacar o chefe, enquanto o buff de dano reflexivo ainda é eficaz. Felizmente, não havia nesse grupo. Até o Gordon aprendeu a lição depois de ser ensinado tantas vezes pelas experiências. Ele havia se tornado mais sábio, mesmo ainda não sendo um jogador profissional, pelo menos não repetiria erros simples como este. Quando o chefe ficou com 50% dos pontos de vida, todos pararam porque não sabiam se o chefe se transformaria imediatamente em outra forma, como um Transformer. Não ajudou. Só havia um reinado de espinhos de osso, caindo em direção à gangue, causando dano massivo. Ainda era administrável para Anshui, mas a barra de MP do Fantasy Suite Art quase tinha chegado ao fundo do poço. Aumente seu dano. Pessoal. Zhang Yang lançou um olhar para as barras de MP dos dois curandeiros e franziu um pouco a testa. Que pena, eles acabaram de sair do pandemônio há pouco tempo, então a dança do céu e da terra deles estava toda em recarga. Mesmo que quisessem, não conseguiriam aumentar a velocidade para matar o chefe. 40%, 30%. A barra de vida do chefe estava diminuindo constantemente. Zhang Yang teve que se virar com isso. O que ele estava focando era ativar sua agressividade da vanguarda, toda vez que o chefe liberasse o seu reinado dos espinhos ósseos, para reduzir o estresse dos dois curandeiros. Embora ele não tivesse certeza se o chefe entraria no modo fúria nas fases finais da batalha, se eles nem conseguem superar a situação agora, o que poderiam fazer sobre o modo fúria então? 20%, 15%, 10%. Não dados do abismo mais profundo e sombrio, venham e mostrem sua lealdade ao rei. O Senhor dos Miríades de Fantasmas não entrou em nenhum tipo de modo fúria quando seus pontos de vida chegaram a 10% de baixo. Em vez disso, o chefe ativou uma habilidade poderosa. Seguindo o rugido do chefe em voz baixa, todo o chão tremeu e rachou completamente. Uma grande rachadura apareceu bem no meio do chão e havia sinais vagos de chamas queimando por essa rachadura. Craque. 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 A rachadura estava ficando maior a cada momento, e em pouco tempo, todo o chão foi despedaçado, enquanto jazz de chamas furiosas brotavam pelas rachaduras do chão, como fontes termais jorrando do chão. Zhang Yang tocou a chama para testar os danos que essas chamas causariam. Instantaneamente, ele foi atingido com um -6.226. Você foi infligido 6.226 de dano de fogo pela liberação da chama do núcleo da Terra, 2.000 de dano imune, 1.774 de dano absorvido. Zhang Yang olhou o registro do diário de batalha e disse, não deixe as chamas tocarem você. O dano básico do ataque de chamas é cerca de 10.000 pontos. E é um ataque com atributo de fogo. Enquanto o chão tremia violentamente, de repente, brum, 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 mãos esqueléticas surgiram debaixo do chão uma após a outra pelas fraquilhas, e todas as mãos esqueléticas eram quase tão grandes quanto a mão do chefe. O que logo se seguia eram grandes esqueletos brancos emergindo debaixo do solo, rastejando para fora das rachaduras. Todos seguravam foices nas mãos de cerca de 10 metros de comprimento. Eles pareciam exatamente com os ceifadores, coletor da morte, elite, morto-vivo, nível HP. Defesa. Apenas monstros 20 níveis acima do jogador mostrariam ponto de interrogação no status de nível. Isso só significaria que esses novos monstros de elite eram pelo menos nível 100. Zhang Yang rapidamente fez Keting do chefe usando alguns movimentos táticos dele. Ele tentou ao máximo evitar todos os DAT Collectors enquanto estava nele. Esses monstros obviamente são fortes demais para nós agora, pessoal. Só foquem no chefe. Mata o chefe, e todos esses monstros devem desaparecer. Senão, seria ilógico e imprudente uma empresa de jogos gerar tantos monstros superpoderosos de elite de primeira.
Todos entenderam e concordaram enquanto contornavam todas as chamas que brotavam de fontes de primavera vindas das rachaduras no chão. Então, começaram a focar seu poder de fogo no chefe. 9%, 8%, 7%. Os pontos de vida do chefe estavam diminuindo enquanto esses coletores da morte perseguiam Zhang Yang e a gangue de perto por trás. Mas suas velocidades de movimento eram extremamente lentas, permitindo que os jogadores os evitassem com esquivares e rolamentos. No entanto, ainda há chamas espalhadas por toda a área. Um pequeno erro descuidado custaria 10.000 pontos de vida. Portanto, toda a turma estava totalmente focada em fazer o trabalho. Naquele momento, a cena estava realmente bagunçada e caótica. 5%, 4%, 3%. Todos engoliram poções de poder, para aumentar a força para atacar, e ativaram as melhores habilidades que tinham. Mas foi realmente uma situação lamentável para eles, já que sua dança do céu e da terra ainda estava em período de resfriamento no momento. Se não fosse por isso, eles poderiam ter desencadeado o inferno no chefe quando ele ficou com 10% de HP e não teve que passar pela pior e perigosa fase da batalha. 2%, 1%, 0%. Arg, o senhor dos miríades de fantasmas soltou um grito miserável e furioso, então seu corpo foi destruído no chão e despedaçado. Instantaneamente, os pedaços se transformaram em uma pilha de ossos quebrados no chão. Brum! Aquela cabeça gigante de caveira do chefe não se despedaçou, ao contrário, caiu no chão e se esmagou pesadamente entre a pilha de ossos quebrados. O impacto foi estrondoso. Seus dos vivos, não tomem isso como sua vitória sobre mim, eu voltarei. O senhor dos miríades de fantasmas pronunciou suas últimas palavras antes que as chamas dentro das duas órbitas oculares do crânio tremulassem e desaparecessem. Tudo ficou em silêncio por um momento. Se ousar voltar, vamos devolvê-lo a pó mais uma vez. Endless Starlight rosnou para a pilha de ossos. Sua mãe de alguma coisa. No momento em que o senhor dos miríades de fantasmas morreu, os esqueletos de elite sem nível declarado voltaram a rastejar de onde vieram, rachando uma após a outra. Estalo, 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 estala. As rachaduras se fecharam e o chão voltou a ser uma só peça, e os fluxos de chamas também pararam. Toda a área finalmente havia retornado ao seu estado pacífico. Finalmente, vencemos. Estou tão cansada. Ainda era simples no começo da batalha, mas a parte final, quando o chefe ficou com apenas 10% dos pontos de vida, foi realmente difícil e cansativa. Eles tinham que desviar das chamas que prosperavam e dos monstros de elite, e ao mesmo tempo, eram obrigados a manter o dano no chefe em alta velocidade. Foi realmente uma batalha cansativa. Depois de derrotar o chefe, todos sentiam uma grande pedra pesada sendo levantada dos ombros, e quanto mais difícil a batalha era, mais empolgação e alegria os jogadores sentiam quando finalmente saíssem vitoriosos. O Eianero foi o primeiro a subir para coletar as moedas entre o saque. Enquanto isso, Zhang Yang subiu para pegar um pedaço de pedra preta brilhante entre o saque, pedra mágica antiga, item da missão, descrição. Esta é uma pedra mágica passada dos antigos, ela contém um poder mágico poderoso. Zhang Yang sorria com uma expressão satisfeita enquanto colocava o item na mochila. Depois que Wei Yan pegou as moedas, ela voltou sua atenção para o equipamento, Crow, o machado da devastação, violeta platina, 2 mãos, ataque, 2356 a 2956 intervalo de ataque, 3,8 segundos DPS, 699 equipar, 21% de taxa para ignorar toda a defesa do alvo por 10 segundos ao acertar o alvo, não identificado, nível necessário, 80.000. Minha. É meu. Wei Yan arregalou os olhos, pois fazia pelo menos um mês desde que desejava adquirir uma arma de 2 mãos de grau violeta platina de boa qualidade, com intervalo de ataque de 3,8 segundos. Imediatamente, ela abraçou a peça brilhante da arma, com linhas estranhas e brilhantes, sem medo de ser cortada pela lâmina afiada da arma. Entre todo o grupo, só a garotinha sabia empunhar um machado de 2 mãos. Então, o resto dos membros teve que desistir da peça de arma sofisticada para aquela garotinha e selecionou o botão cancelar na tela. Vendo que a garotinha ainda babava pelo brinquedo novo, Zhang Yang assumiu seu trabalho de vasculhar o saque, placa do peito da fúria sangrenta, violeta platina, armadura de couro, defesa, mais 48 vitalidade, mais 564 força, mais 161 agilidade,
mais 378. Não identificado. Profissão obrigatória. Ladrão nível necessário. 80. Conjunto de armadura Fúria Sangrenta. 18. Máscara Fúria Sangrenta. Colar Fúria Sangrenta. Manto Fúria Sangrenta. Placas peitorais Fúria Sangrenta. Grevas Fúria Sangrenta. Botas Fúria Sangrenta. Anel Fúria Sangrenta. 3 peças. Aumente 500 pontos na agilidade. 5 peças. Quando você ativa desaparecer, imediatamente recupera 100 pontos de MP. 8 peças. Ao atacar um alvo, há 1% de chance de adquirir a luz da percepção e invocar um ladrão antigo para lutar ao seu lado. Morpeg, Legendário Guardião Capítulo 372. Castelo Killua. Depois do Guardião e do Padre, o terceiro conjunto de armadura para uma profissão apareceu. Mas, havia apenas um conjunto de armadura para a profissão DPS. Diferente de guardiões e berserkers, padres e pastores, as diferenças entre esses já eram como duas profissões diferentes. E cada um deles tinha seu próprio conjunto de armadura. Sun Xiu e Lost Dream precisam desse equipamento, então concordaram em decidir jogando os dados. Sun Xiu lançou 21 pontos no primeiro lançamento, e justo quando achava que não estava destinada a ser a dona da placa do peito da Fúria Sangrenta, quem diria? Lost Dream lançou apenas uma rolagem de 12 pontos. Quem diria que Lost Dream estava tão sem sorte naquele dia? Canção da Vitória, Violeta Platina, acessório, equipar. Cada vez que um ataque crítico é ativado, há uma taxa de 10% para ativar um grito de vitória, aumentando um dos atributos força, agilidade e inteligência em 300 pontos para todos os membros do grupo. Máximo 10 membros, aumenta o atributo do jogador com mais pontos, durando 10 segundos. Nível necessário. 80. O grupo se olhava discutindo sobre essa peça. Esse acessório era realmente um pouco exagerado, de alguma forma. Mas, não importa quem a pegou, pois era uma peça fina que trazia benefícios para todos. Então, enquanto estiverem no mesmo grupo, todos ainda poderiam aproveitar os benefícios do buff extra que essa pequena peça pode oferecer. E claro, não havia dúvida de que esse acessório deveria ir para um ladrão. Ladrões empunhavam 2 armas, e um número de ataques que o ladrão pode fazer em um período de tempo determinado, digamos em 10 segundos, era o maior entre todos. Além disso, ladrões tinham um maior valor de atributo de agilidade, e sua taxa de crítico também era bem alta. Seria mais fácil para eles ativarem o efeito do acessório. Como Sun Xiu já havia tomado a placa do peito da Fúria Sangrenta. Claro, era natural que esse detalhe de qualidade fosse para o sonho perdido. Não foi um mau negócio. Embora esse acessório tivesse um leve cheiro de espírito de servir o povo de todo o coração, ainda podia ser ativado mesmo se o jogador fosse sozinho. Ainda assim, seria uma peça excelente. 300 pontos de aumento de atributos e podem não ser muito para um jogador, mas se houver 10 jogadores se transformariam em um aumento de 3.000 pontos, e o efeito valeria a pena. Além dos 3 equipamentos Violeta Platina, o chefe também havia deixado 6 equipamentos amarelo-ouro para trás. No entanto, apenas 2 peças foram levadas pela gangue, as 4 restantes serão vendidas na Little Merchandise. Depois que terminaram com o chefe, todos arrancaram seus pergaminhos de teletransporte, e se teletransportaram de volta para a cidade principal. Claro, principalmente porque eles tinham acabado de receber alguns equipamentos novos, então iam querer levá-los de volta para identificá-los. Zhang Yang foi arrastado por Wei Yan para ajudá-la a identificar sua nova arma. Assim, após pagar 200 peças de ouro, essa magnífica peça de arma violeta platina finalmente revelou sua verdadeira forma. Crow, o machado da devastação, violeta platina, machado de 2 mãos, ataque, 3.494 a 4.094 intervalo de ataque, 3,8 segundos DPS, 998, soquete 1 do nível 3, soquete 2 do nível 3, equipar. 30% de taxa para ignorar toda a defesa do alvo por 10 segundos ao acertar. Nível obrigatório, 80. Santa Mãe do Senhor. O alcance do ataque básico desta arma já ultrapassou o ataque de Zhang Yang, o que já explicava seu valor de força nela. Então, quando Wei Yan ligou a arma, seu ataque corpo a corpo atingiu um alcance assustador de 8.311 a 8.911. Quando o ataque especial da arma é ativado, ela pode causar um dano alto de aproximadamente 8.600 em um único ataque contra um chefe com alta defesa. Isso é simplesmente incrível. Só de comparar o dano de um único ataque,
Já subiu para não, só 2 vezes do ataque do Zhang Yang. Zhang Yang sentiu um pouco de inveja da garotinha ao ver aquilo. Agora, ele está equipado com uma arma amarelo ouro nível 70. Quando comparada a uma arma violeta platina, claro, a diferença entre as duas armas seria como se estivesse a quilômetros de distância. No entanto, ele acredita que essa missão Cabo da Espada Misteriosa certamente o recompensaria com uma impressionante espada de uma mão só. Se não, essa missão venceu, não se limita apenas a guerreiros, cavaleiros e ladrões. Essas 3 profissões, não importa qual tipo de profissão de ladrão você escolha, não há como qualquer profissão de ladrão levantar uma espada de 2 mãos. Então, o próximo item a ser coletado seria a uma heroica milenial. No entanto, Zhang Yang não viajou diretamente ao castelo Killua na floresta das Penas Negras para encontrar Honduras. A razão é simples. Seria imprudente começar outra missão principal logo após completar uma. Zhang Yang sabia que precisava reabastecer e se preparar antes de iniciar outra missão principal e importante, então não tinha intenção de começar missões de dificuldade maior. Como essa, a uma heroica milenial, não seria facilmente conquistada. Ele precisava se preparar para outra batalha difícil. Depois, preparou várias poções, até a manhã seguinte, antes de sair do ar para correr pela manhã. Depois de comprar o café da manhã e voltar direto para casa, viu que a Inshu e o Eian estavam apenas apoiando os pés no chão vindos da cama. Depois, os 3 entraram numa guerra para ver quem era o melhor comedor dos palitos de massa fritos mergulhados em soja, e realmente fizeram uma bagunça de alegria. Depois de terminarem o café da manhã, a Inshui mandou Eian ir para a escola, enquanto Zhang Yang foi para a empresa de táxi público. É realmente uma piada que ele ainda pegaria um táxi para sua empresa mesmo depois de se tornar CEO de uma empresa multibilionária, mesmo depois de ter bens pessoais que valeram centenas de milhões. Se essa rotina dele fosse espalhada para o público, as pessoas ririam dele, e muito. Bem, talvez seja hora de comprar um carro, então. Zhang Yang chegou à empresa e foi recebido pela secretária de plantão com uma xícara de café quente, uma linha profunda de decote bem visível, além da curva bem erguida de um bumbum redondo. Ela tentou seduzir Zhang Yang com tudo o que conseguiu antes de sair do escritório, e piscou bem antes da porta se fechar. Esse tipo de vida é muito bom. Ele podia aproveitar a bela vista das mulheres bonitas ao seu redor, jogar online sempre que quisesse, e até enfrentar garotas sempre que surgisse. Mais importante ainda, Zhang Yang não tinha grandes sonhos pela frente, então esse tipo de vida lhe agradava muito. Claro, havia os 2 tumores cancerígenos venenosos escondidos no escuro, deixando-o desconfortável. Não há sinal disso, Liu Shuyan, e Liu Wei já estava quieto há tempo demais, Deus sabe o que ele está planejando no escuro. Era perturbador demais só de pensar. Colocando o capacete do jogo, Zhang Yang entrou no jogo. O fragmento da chave dimensional 6 pode ser localizado dentro da floresta da Pena Negra, enquanto a uma heroica milenial também estava em algum lugar profundo na floresta. No entanto, essas 2 missões não têm nada a ver uma com a outra. O 6º descendente dos 7 generais é chamado Kolonka. Ele morava atualmente em algum lugar no topo da montanha do Pêssego da Neve, uma região totalmente diferente do castelo Killua, localizada a dezenas de milhares de quilômetros do próprio castelo. Depois de pensar um pouco sobre isso, Zhang Yang decidiu partir para o castelo Killua como um começo. Mesmo que ele conseguisse o fragmento da chave dimensional 6, agora, não significaria nada sem todos os fragmentos reunidos em um só lugar para formar a peça completa da chave dimensional. Mas, será uma história totalmente diferente se ele conseguir a uma heroica milenial. Depois de pegá-la, ele pode simplesmente voltar para encontrar Marjorie, entregar o cabo da espada misteriosa e descelar o primeiro selo. Zhang Yang convocou o ET e iniciou sua jornada para a Floresta da Pena Negra. Agora que ele tinha uma ordem de invocação do grupo, sempre que encontrar um chefe que não consiga lidar, pode simplesmente invocar os companheiros do grupo para ajudá-lo. Essa peça de ordem de invocação de grupo é definitivamente uma parte divina para salvar vidas. Após uma longa jornada de 7 a 8 horas, Zhang Yang finalmente entrou no último mapa da região da Floresta da Pena Negra de nível 80. Como a Floresta de Penas Negras recebeu esse nome foi por causa das inúmeras árvores secas vistas no meio do mapa. Todas essas árvores secas tinham milhares de metros de altura, e as copas cobriam dezenas de milhares de áreas em quilômetros.
Por causa do verde escuro das folhas, olhando de longe, é como ver uma terra de penas negras cobrindo a floresta. Daí o nome Floresta das Penas Negras. Zhang Yang estava montando o Itei, enquanto seguia por uma estrada familiar, e eles subiram até o lado oeste da Floresta da Pena Negra. Eles já podiam ver um grande castelo de longe. Só de olhar, eles começaram a ir em direção a ele. Uma bandeira com um símbolo dourado de grifo pintado, estava no alto do castelo, esvoaçando ao vento, emitindo alguns sons de bater de asas. O castelo tinha um fosso profundo ao redor, servindo como instalação de proteção para o castelo. O fosso tinha aproximadamente 50 metros de largura, e havia uma ponte suspensa conectando os dois lados do terreno que permitia a entrada das pessoas no castelo. A porta do castelo estava escancarada, e havia 4 soldados totalmente armados, de guarda, na entrada. Havia também um general sentado no alto de um cavalo de batalha, com armadura metálica, Brunos, o patrulheiro, criatura amarelo-dourada, humanoide, nível 85 HP, 1.700.000 defesa, 1.500 por outro lado. Os 4 guardas eram todos NPCs de nível 82 de nível Elite, com 82.000 HP. Eles eram parecidos com qualquer outro Elite do jogo. Esses NPCs eram todos rotulados como monstros de nome verde, o que significa que atacá-los só traria desastre para si mesmo. Definitivamente seria uma decisão estúpida arrumar uma briga com eles. Zhang Yang bateu em Witei e foi até eles. Fica aí mesmo, forasteiro. Brunos ergueu sua longa espada na mão e impediu Zhang Yang de entrar no castelo. Por que você impediria um companheiro aventureiro de entrar no castelo, honorável General Ranger? Zhang Yang impediu Witei de dar mais um passo. Traga seu nome e sua intenção ao meu ouvido, forasteiro. Depois de ser acariciado por Zhang Yang, Brunos ficou muito mais amigável do que antes. Seu rosto mostrava tudo. Zhang, um aventureiro do Castelo de Jade Branco. Tenho assuntos para resolver com uma pessoa chamada Honduras. Honduras? O comerciante que se transformou em traidor que vendeu sua alma para os demônios. Brunos de repente tremeu de raiva, enquanto ambos os olhos ardiam com uma aura assassina olhando diretamente para Zhang Yang. Guardas, tragam esse forasteiro sob custódia. É difícil dizer, esse forasteiro também pode ser um homem do diabo enviado aqui para nos espionar. Sim, Sir Brunos. Os 4 guardas que se aproximaram de Zhang Yang apontaram suas armas para ele de 4 direções. Se Zhang Yang mostrasse qualquer sinal de resistência, eles certamente lançariam seus ataques contra ele. Se os nomes rotulados desses NPCs mudassem de verde para vermelho de repente, Zhang Yang certamente teria lançado seus ataques contra eles sem hesitar. No entanto, os 5 NPCs, incluindo o próprio Brunos, ainda tinham nomes verdes. Eles ainda eram amigos. Zhang Yang pensou nisso, e não resistiu no fim. Em vez disso, ele virou para baixo de sua montaria de batalha, e desconvocou Itei. Após prender Zhang Yang e colocá-lo em uma prisão dentro do castelo, os 4 guardas o deixaram após trancarem a porta de sua cela. Bem, basicamente havia apenas 5 celas em toda a cadeia. Além da cela de Zhang Yang, havia apenas mais uma cela que continha alguém nela. As outras celas da prisão estão vazias no momento. Mesmo antes de olhar para o nome no topo da cabeça, Zhang Yang sabia com certeza que devia ser Honduras sentado na cela ao lado. Honduras, o grande comerciante, criatura normal, humanoide, nível 85 HP, 8.500 defesa, 80 esse NPC parecia um homem de meia idade de 40 anos. Embora o NPC apareça como prisioneiro no momento, as roupas que ele usava ainda eram elegantes e grandiosas. Ele tinha uma barriga grande que empurrava as roupas bem para fora, e tinha aquele visual de comerciante rico e torto. Ele olhou para Zhang Yang e virou o rosto. Suspirou como se estivesse tendo um azar de verdade, franzindo a testa com força. Zhang Yang sorriu e disse, Honduras, que ato diabólico você já cometeu para merecer tal tratamento? Só mencionei que estava procurando por você na frente do castelo e fui colocado aqui sem nenhuma chance de me defender. Honduras se virou para Zhang Yang, olhou mais de perto para Zhang Yang e disse, você estava me procurando? Eu te conheço. Ouvi dizer que você fez uma compra de uma heroica milenial, e gostaria de fazer a compra desse item com você. Esse é o principal motivo para eu ter viajado desde o castelo de Jade Branco para te procurar. Zhang Yang expressou suas verdadeiras intenções a Honduras. Permita-me me apresentar, sou Zhang Yu,
um aventureiro do castelo de Jade Branca. Um aventureiro? Honduras olhou para Zhang Yang por um tempo em silêncio, e de repente, seus olhos se arregalaram e ele implorava por ajuda como alguém prestes a se afogar puxando uma grama. Zhang Yu, por favor, me ajudem. Se você conseguir me tirar daqui, eu te dou a uma heroica milenial, de graça. De verdade, de graça. Depois de esperar um pouco, não houve sinal de qualquer notificação do sistema. Zhang Yang se sentiu estranho por não receber nenhuma notificação. Ele só podia seguir o roteiro para descobrir a verdade por trás de tudo isso. Então, ele tirou sua cabeça de Goblin Slobber, que guardava na mochila por um tempo, pronto para desferir um golpe poderoso na porta da cela. Pare, Honduras o interrompeu rapidamente. Aventureiro, não sejamos precipitados. Se for tão simples sair daqui, eu poderia ter ido embora quando quisesse. Enquanto falava, um monte de chaves brilhantes apareceu bem em sua mão enquanto ele as pegava e as sacudia na frente de Zhang Yang. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 373. Resgatando Winchester. Zhang Yang ficou chocado ao ver as chaves. Como você conseguiu as chaves da cela da cadeia? Meu amigo. Você subestimou o poder do ouro e das moedas. Honduras riu muito, mas logo franziu a testa novamente e disse, eu posso escapar, mas minha filha, a dele, sofrerá um destino pior. E eu tenho apenas uma filha, nada pode acontecer com ela. Era realmente inacreditável ver esse comerciante corrupto se tornar um bom pai amoroso. Zhang Yang assentiu e disse, então, como posso ajudar nesse sentido? Honduras sentou-se e começou a explicar, deixe-me contar toda a história do começo ao fim. Ele fez uma pausa, tentando encontrar a melhor forma de contar a história, e finalmente começou. Eu, Honduras, sou o melhor comerciante do Castelo Kulia, e também o homem mais rico. Há 20 anos, casei com a garota mais bonita do Castelo de Kulia. Todo homem da cidade me invejava. Sem exceção. Zhang Yang riu e lembrou Honduras de voltar ao assunto. Honduras, antes de você se perder muito na cabeça, por favor, considere a situação atual em que você está agora. Honduras ficou chocado e ficou em silêncio por um momento, depois abaixou a cabeça com as mãos nos ouvidos e disse, embora eu seja todo rico, toda essa riqueza não salvou minha esposa da doença. Há 3 anos, minha esposa me deixou, junto com minha preciosa Adele, e foi encontrar os deuses no céu, sozinha. E agora, a Adele é a única família que me resta, ela é tudo o que me resta da minha vida. Alguns meses atrás, o irmão mais novo do barão do castelo de Kulia pediu em casamento, dizendo que queria se casar com minha Adele e levá-la embora. Esse Winchester já tem a minha idade, e ainda ousa se casar com minha filha. Ele socou o chão, revelando seu rosto furioso. Há 3 dias, Winchester saiu para uma expedição e foi emboscado por demônios. Desde então, não houve nenhuma notícia sobre seu paradeiro. Aqui atrás, Leonardo me acusou de fazer um acordo com os demônios e trair Winchester. Essa é a intenção dele, o plano dele o tempo todo. Ele quer tirar minha dele e meus bens, então me incriminou de propósito. Essa é a versão do jogo do governador contra os ricos. Zhang Yang então reagiu, Honduras, então você precisa da minha ajuda para provar sua inocência, certo? Isso mesmo. Honduras assentiu e disse, se eu estiver sozinho, posso simplesmente deixar tudo para trás e recomeçar em outros lugares. Mas minha dele ainda está aqui. E ela veio visitar, e me disse que o desgraçado do Leonardo ameaçou com minha vida e queria que ela se casasse com ele. Felizmente, minha filha é inteligente e o rejeitou. Senão, eu teria morrido de ataque cardíaco. Se eu morrer e ele conseguir se casar com minha filha, toda a minha riqueza vai para ele. Cada centavo. Honduras fez uma pausa por um momento para reorganizar suas palavras. Leonardo colocou pessoas para monitorar a dele, e ela não tem chance nenhuma de sair desta cidade. Então é isso, meu guerreiro, é por isso que preciso provar minha inocência e sair daqui, Ereto. Não vou puxar minha filha para a lama. Minha preciosa filha. Então olhou para Zhang Yang e disse, e eu não acredito que esse Winchester morreria tão facilmente. Ele é um grande guerreiro, um guerreiro forte. Demônios não terão chance contra ele. Guerreiro, exijo que você olhe para cima para Winchester e o traga de volta. Se Winchester viver para voltar e contar a verdade, isso certamente provará minha inocência. Além disso, suspeito que esse desgraçado do Leonardo seja o traidor que traiu Winchester porque faz tanto tempo que ele não quer se tornar o barão deste castelo. Jing. Honduras te deu uma missão.
Resgatar o Winchester, aceitar ou recusar? Obviamente, para conseguir a uma heroica milenial, Zhang Yang teve que tirar Honduras da prisão. Então, para tirá-lo da cadeia, ele deve primeiro encontrar o Winchester. E ele sabia que não podia pular ou pegar atalhos nisso, precisava fazer a missão passo a passo. Zhang Yang soltou um suspiro e aceitou a missão. Nada fácil, sem atalhos, resgatando o Winchester. Dificuldade da missão. Descrição: Winchester foi emboscado pelos demônios e seu paradeiro permanece desconhecido. Você precisa encontrá-lo rápido e levá-lo de volta ao castelo Killua para provar a inocência de Honduras. Dica: Winchester foi emboscado pela Ponte Malin. Pode haver algumas pistas deixadas lá. A Ponte Malin está localizada no lado leste do castelo Killua. Conclusão: Rescue Winchester 01 Honduras passou o mechame de chaves para Zhang Yang. Aventureiro, estou contando com você. Zhang Yang pegou as chaves, abriu a porta da cela e devolveu as chaves para Honduras. Apenas fiquem quietos e esperem as boas notícias. Ele saiu da prisão como um chefe, e era óbvio que o sistema do jogo não planejava que os jogadores entrassem em batalha na área da cidade, então não havia guardas na entrada da prisão. Zhang Yang convocou seu ET e saiu do local orgulhoso. Os guardas na entrada do castelo Killua já haviam trocado de turno, então os novos guardas não reconheceram Zhang Yang. Assim, eles não pararam nem interrogaram Zhang Yang enquanto ele passava pelos portões principais do castelo. Após deixar o castelo, Zhang Yang seguiu para o leste por cerca de meia hora, até então avistar um riacho de rios rápidos. A corrente da água era rápida e forte, e o som da água correndo era alto e claro como uma cachoeira. Ele procurou pelos dois lados do rio e descobriu que havia uma ponte visível não muito longe de onde estava. Ele deu um tapinha na cabeça de Wite e foi até a ponte. Não demorou muito depois, ele chegou à ponte, e tudo o que encontrou foram os corpos de alguns humanos e alguns demônios com membros despedaçados. A cena era simplesmente nojenta. O sangue vermelho pertencia aos humanos mortos, enquanto o sangue negro pertencia aos demônios mortos. Dos corpos e armas abandonados, mortos e despedaçados ao redor, a batalha entre o Winchester e os demônios começou bem no topo da ponte, e a batalha seguiu para a pequena floresta do lado leste. Enquanto Zhang Yang seguia a trilha, a quantidade de respingos de sangue no chão diminuía cada vez mais. Isso só podia significar que a batalha estava prestes a terminar naquele local. Depois de apenas um breve momento de caminhada, não havia mais sinal de sangue no chão, mas havia marcas de pegadas caminhando direto para a floresta densa, bem antes de Zhang Yang. Zhang Yang foi direto para a floresta, seguindo as trilhas e sinais que haviam deixado para trás, esperando estar se aproximando de Winchester. Cerca de meia hora depois, Zhang Yang chegou a uma pequena crista de montanha e, seguindo a crista para frente, pôde ver dezenas de demônios vagando na entrada de uma caverna, rosnando e emitindo sons de sabe-se lá o que. Winchester estava naquela caverna, esperando alguém resgatá-lo. Zhang Yang se perguntou isso enquanto se aproximava do grupo de demônios. Habitante do vazio furioso, Elite, demônio, nível 83 HP, 83.000 defesa, 450. Zhang Yang lançou uma lança da obliteração contra o habitante do vazio furioso no lado mais alto da horda. Mas assim que o ataque atingiu o monstro com um dano -2914, o resto da horda de repente avançou contra Zhang Yang. Obviamente o agro dos monstros estava ligado. Ele se movia rapidamente em movimentos estratégicos, enquanto atraía os monstros. Com suas habilidades, onda de explosão, golpeador de trovão, salto heroico, para restringir o movimento dos monstros, ele demorou seu tempo para torturá-los lentamente até a morte. Em menos de 5 minutos, a horda de moradores do vazio furiosos havia caído sob o machado de Zhang Yang. Depois de recolher todo o saque no chão, ele foi até a entrada para ver se Winchester estava na caverna. Havia um homem de meia idade com um ferimento profundo no abdômen, em pé com sua espada. O homem era robusto e alto, com um rosto severo e frio de um superior que parecia régio. Mesmo depois de testemunhar Zhang Yang matando todos os monstros um após o outro, ele não baixou a guarda contra Zhang Yang. Ele ainda olhava para Zhang Yang atentamente, como se tivesse medo de que Zhang Yang tentasse enganá-lo matando seus próprios monstros antes de lhe dar um golpe final e fatal. Winchester, criatura amarelo-dourada, humanoide, nível 86 HP, 10.233 1.720.000 defesa, 1.500. Você é Winchester, certo?
Zhang Yang começou a falar com o homem. Recebi notícias de Honduras de que você foi emboscado há pouco tempo. Então fui enviado aqui para ajudá-lo. Winchester olhou para Zhang Yang com dúvida e perguntou: Honduras? Por que ele mandaria você aqui para me ajudar? Ele e eu não somos realmente amigos, mal nos conhecemos. Zhang Yang disse: desde que você foi emboscado pelos demônios, um homem chamado Leonardo acusou Honduras de fazer um acordo com os demônios para atraí-los. Agora ele está preso. Para provar sua própria inocência, ele gostaria que eu te escoltasse de volta em segurança, vivo para limpar seu nome. Aquele pedaço de Leonardo. Maldito sol da praia. Winchester de repente soltou um acesso de raiva. Seus olhos se iluminaram com uma aura assassina. Aquele desgraçado. Ele realmente poderia fazer um acordo com os demônios para trair seu próprio irmão de sangue. Ele olhou para Zhang Yang mais uma vez com muito menos vigilância. Guerreiro, estou gravemente ferido, e até estou lutando só para ficar acordado, por pouco. Não posso entrar em nenhuma batalha no momento, de jeito nenhum. Se voltarmos para o Castelo Culi agora, Leonardo certamente vai aproveitar isso e tentar me matar. Então ele vai encontrar outro homem para carregar o crime, como você. Zhang Yang seguiu o roteiro e perguntou: então, o que fazemos? Então agora precisamos me curar dos meus ferimentos antes de enfrentarmos aquele desgraçado do Leonardo. Winchester disse: fui infectado com o veneno do demônio. Só o sangue mais puro, o sangue da pureza, do unicórnio, pode curar o veneno do demônio. Guerreiro, por favor, me ajude. Traga uma garrafa do sangue fresco do unicórnio. Jing. Winchester te deu uma missão. Sangue da pureza. Aceitar ou recusar? Aceite. Guerreiro, você precisa se apressar. O veneno do demônio está se espalhando, corroendo minha carne enquanto falamos. Não aguento mais nada. Winchester lutava para terminar suas palavras. Fique tranquilo, vou trazer o sangue fresco do unicórnio a tempo. Vou deixar tudo para você. Depois de sair da caverna, Zhang Yang montou em Witei e ele abriu a lista de missões para verificar a nova missão que lhe foi dada. Ele verificou se havia alguma pista sobre a localização dos unicórnios. Sangue da pureza. Dificuldade: A. Descrição: Winchester exige que você traga uma garrafa de sangue da pureza de um unicórnio para purificá-lo do veneno do demônio. Você pode encontrar aí Carlo, o unicórnio, no Vale do Vento, no lado sul da floresta. Conclusão: adquirir o sangue da pureza do unicórnio 01 com uma direção específica a seguir. As coisas ficaram simples e fáceis. Zhang Yang seguiu em direção ao sul e por 2 longas horas antes de chegar a um grande vale. Havia árvores enormes que se estendiam até o céu, ao redor do vale, e havia um lago bem no meio da área. O lago não era grande, e a superfície ondulava constantemente, tornando a paisagem linda de se ver. No entanto, procurar um unicórnio neste vale ainda seria como procurar uma agulha em um palheiro, mesmo depois que ele chega ao local indicado na descrição da missão. É extremamente irritante e difícil. Zhang Yang pensou um pouco e decidiu ficar em um lugar, esperando o unicórnio vir até ele naturalmente. Obviamente seria irreal e estúpido ele procurar o unicórnio pelo vale inteiro. E faria sentido que um animal ou não, precisasse beber, porque a água é essencial para todo ser vivo. Então, tudo o que ele precisava fazer era sentar perto do lago e esperar o unicórnio vir para a água. Então é só uma questão de tempo até isso acontecer. Depois de decidir ficar no lugar, Zhang Yang não tem pressa. Então ele montou em Witei e começou a andar pelo lago para ver se conseguia descobrir algo interessante enquanto esperava. Como estava livre sem fazer nada, e havia muitas ervas disponíveis para colher, decidiu fazer algo útil com seu tempo livre. Já que ele está em um tesouro, por que não aproveitar ao máximo e juntar algumas ervas? Morpig, Legendary Guardian Capítulo 374 Unicórnio. Depois de atravessar metade do lago, Zhang Yang avistou uma sombra branca passando por seus olhos. Era um cavalo branco extremamente bonito, pálido como um raio, chegando à beira do lago. O cavalo abaixou a cabeça até a superfície do lago e começou a beber a água. Os pelos ao redor do corpo do cavalo eram tão brancos e brilhantes que brilhavam à luz, enunciando cada músculo, cada curva definida do corpo. Era uma visão encantadora. O mais importante de tudo, havia um único chifre de cerca de meio pé de comprimento sobre a testa. O chifre era afiado como uma lança, emitindo brilhos de luz fria. Aí Carlo, o unicórnio, Elite, Fera, nível 85 HP, 85.000 defesa,
450 Finalmente, achei. Zhang Yang ficou tão feliz ao avistar o unicórnio, porque, além dessa missão que exigia que ele buscasse sangue da pureza, ele ainda tinha uma missão, materiais para o instrumento, uma missão principal da história que ele aceitou quando estava no nível 10. A missão exigia que ele conseguisse um chifre do unicórnio mítico, coração do dragão negro, e o livro dos condenados, dos mortos-vivos. Para o livro dos condenados, ele só poderia consegui-lo quando pudesse entrar no reino do caos, onde poderia equipar a Jade da amizade, e atravessar a terra natal dos mortos-vivos e convocar seus companheiros de grupo para entrar e roubá-la. Se ele conseguir colocar as mãos em um chifre do unicórnio mítico, só precisaria se preocupar em encontrar o item final, o coração do dragão negro. Em um instante, uma missão que parecia impossível de completar estava a um passo de ser concluída agora. Mas Zhang Yang não conseguia entender parte disso. Um unicórnio mítico deveria ser pelo menos um super-chefe nível 150. Isso significaria que esse tipo de chefe seria, pelo menos, de grau etéreo, como pode ser só uma besta de elite nível 85. Simplesmente não está certo. Bem, com isso em mente, Zhang Yang ainda montou em o item e avançou em direção ao unicórnio. Leva cerca de 10 a 20 segundos para avançar por uma distância de 100 metros no topo do item. Em um breve momento, Zhang Yang já chegou ao lado do unicórnio. Chouf! O item começou a usar Will Charge e bateu firmemente no corpo de Aicarlo. Um segundo depois, Aicarlo se recuperou do efeito de atordoamento e virou seu chifre afiado e pontudo para Zhang Yang. Começou a se defender e balançou seu chifre contra Zhang Yang. Bloquear. Era só um elite nível 85 mesmo. Zhang Yang pode subjugar essa fera com facilidade. Humano, por que está me atacando? E Aicarlo de repente abriu a boca e começou a falar como um humano, na linguagem humana. Zhang Yang ficou chocado. Por isso são chamados de criaturas míticas, porque falam a língua humana. Por isso eles foram avaliados acima do elite. Ele girou seu machado afiado e disse: preciso de uma gota do seu sangue para salvar um homem. Se você conseguir ficar parado e me deixar pegar pelo menos uma gota do seu sangue, eu vou poupá-lo. Aí Carlos soltou um rugido de raiva como se fosse uma ofensa celestial. O chifre bem na testa começou a brilhar vagamente enquanto Aikalo lançava seus ataques contra Zhang Yang. A batalha ficou feroz por um momento enquanto continuavam a se atacar em chamas. 80%, 50%, 20%. A barra de vida de Aikalo foi drasticamente reduzida sob os ataques opressores de Zhang Yang. Humano, pare. Um feixe de luz branca de repente disparou da floresta próxima ao lago. Tão rápido quanto um trovão repentino que não deixa tempo para cobrir os ouvidos. Ele caiu em Zhang Yang e se formou em uma grande bola de escudo que o prendeu dentro. Essa bola de escudo é muito forte e infinitamente resistente. Por mais que Zhang Yang tentasse quebrá-lo com seus golpes poderosos, o escudo nem sequer era arranhado. Bem, você não pode esperar que uma missão dessas seja concluída tão facilmente afinal. Droga! Zhang Yang desistiu de lutar e voltou a olhar para a direção de onde vinha a luz. Dezenas de beldades élficas saíram diretamente da floresta. Uma delas segurava um cajado na mão, vestindo um vestido longo branco e negro de um padre. O restante dos elfos segurava espadas nas mãos, e eles tinham arcos e flechas pendurados nas costas. Todos usavam saias de couro bem curtas na cintura, revelando muitos membros claros, parecendo muito sexy. Zhang Yang focou seus olhos apenas no NPC do tipo conjurador que caminhava à frente de todos. Sacerdotisa Thea, Glória da Lua. Esse era o NPC que Zhang Yang conheceu mais cedo, quando resgatou Merlinda, Canção da Floresta. Durante essa missão, ela se tornou a antiga sacerdotisa dos elfos. Então, segundo a história do jogo após essa missão, ela deveria ter trazido Merlinda e viajado de volta para o Reino do Caos para permitir que Merlinda continuasse como uma nova sacerdotisa da Lua. Então a questão é, por que ela está aqui? Será que a princesa havia sido mantida cativa por alguém ou por alguns monstros novamente? Thea apontou seu cajado e tocou suavemente Zhang Yang, e o escudo esférico desapareceu quase instantaneamente. Zhang Yang recuperou sua liberdade. Ela começou a falar: guerreiro, por favor, não machuque Aicarlo. Ela acenou com o cajado novamente e tocou a Aicarlo muito suavemente. Um fluxo de luz branca atravessou o unicórnio e os pontos de vida de Aicarlo se recuperaram rapidamente. Enquanto isso,
Aquele unicórnio olhava para Zhang Yang com desconforto, e arranhou os cascos no chão por um tempo, enquanto soltava jato de ar pelo nariz. Era óbvio que ainda estava bravo com Zhang Yang. Bem, é compreensível. Se alguém pegasse uma faca e cutucasse sua bunda enquanto você está bebendo água perto do lago, você não ficaria bravo com isso? Pelo menos, era o que Zhang Yang pensava consigo mesmo. Então Zhang Yang ignorou aquele unicórnio e voltou sua atenção para Thea. Sacerdotisa Thea, vocês ainda não voltaram para o reino do caos. Por que você ainda está aqui? Thea soltou um suspiro suave. Enquanto passávamos por este vale, não era nossa intenção parar, mas quando Merlinda percebeu que a mãe de Ai Carlo estava sendo capturada e atacada por uma horda de demônios, ela se lançou em batalha. Embora tenhamos conseguido afastar os demônios, ela ficou gravemente ferida e está prestes a perder a vida. Aí Carlo mostrou um sentimento de culpa no rosto como qualquer humano pode. Se Merlinda não me protegesse de um golpe poderoso, ela ainda estaria bem agora. Agora, ela está morrendo por minha causa. Se eu fosse adulto, então a mãe não teria que ficar para me proteger, e Merlinda não teria ficado tão ferida por minha causa. Como esperado. Essa mulher não passa de problema, não importa para onde vá. Embora não esteja presa por ninguém desta vez, está sofrendo um destino pior que esse. Está prestes a perder sua própria vida miserável. No entanto, a dúvida que Zhang Yang tinha sobre ele foi dissipada. Não é à toa que Ai Carlo é apenas uma besta elite de nível 85, porque ainda não cresceu até a idade adulta. É por isso que se chama Ai Carlo Unicórnio, mas não Ai Carlo Unicórnio mítico. Zhang Yang disse rapidamente. Sacerdotisa Thea, você não pode salvar Merlinda com suas habilidades celestiais. Ela está ferida demais. Thea balançou a cabeça e mostrou uma expressão impotente no rosto. Já enviei homens para procurar a fonte da vida. Só um item de relíquia como esse pode realmente curar a Merlinda. Zhang, não é coincidência você aparecer aqui hoje. Você é um grande e poderoso guerreiro, um aventureiro misterioso. Por favor, nos ajude na busca pela fonte da vida. Jing. Sacerdotisa Thea, Glória da Lua lhe deu uma missão, a busca pela fonte da vida. Aceitar ou recusar? Zhang Yang não pôde evitar parar por um momento. Essa chamada, fonte da vida, será que é a mesma coisa que as 100 garrafas que agora estão silenciosas em sua mochila? É a mesma coisa que as milhares de garrafas guardadas no depósito da guilda dele? Então aceitou a missão para checar. Sacerdotisa Thea, sou amigo de Merlinda. Não vou ficar parado sem fazer nada. A busca pela fonte da vida. Dificuldade. Descrição. A nova sacerdotisa da lua. Sacerdotisa da lua. Merlinda, canção da floresta está gravemente ferida e precisa desesperadamente de fonte da vida para curá-la. Bravo guerreiro, por favor, parta imediatamente. Você pode encontrar a fonte da vida perto do Vale do Milagre, no local sul da floresta. Por favor, tenham cautela. Criaturas poderosas provavelmente estão guardando esse tipo de fonte milagrosa. Seria sensato levar alguns amigos. Claro, traga algumas garrafas vazias em recipientes, senão você não poderá trazê-las de volta, mesmo depois de derrotar as criaturas poderosas ao redor. Você pode adquirir as garrafas vazias na loja de alquimia. Conclusão: adquira uma garrafa de fonte da vida, Na verdade, funciona. Guerreiro, obrigado. Te agradeceu a Zhang Yang de todo o coração. Zhang Yang tirou uma garrafa da fonte da vida e a entregou. Sacerdotisa Thea, adquiri alguns itens misteriosos durante minha aventura. Dizem que essa garrafa de fonte da vida tem uma habilidade inacreditável de curar vidas. Você pode tentar usar no ferimento da Merlinda e ver se isso funciona para ela. Thea mostrou uma expressão de descrença no rosto e pegou as garrafas nas mãos, abriu a tampa e cheirou um pouco. Ficou tão encantada com choque e alegria ao mesmo tempo. Guerreira, você é realmente uma pessoa incrível. Esta é a fonte da vida. Esta é realmente a fonte da vida. Jing. Você completou uma missão, a busca pela fonte da vida, adquiriu 3 milhões de pontos de experiência. Essa é a missão mais fácil que Zhang Yang encontrou em todo o tempo que jogou, e também a mais rápida de completar. Venha, vamos para Merlinda imediatamente. Será que uma garrafa é suficiente para curá-la? Thea correu rapidamente para a floresta. Espere um minuto. As palavras dela abalaram Zhang Yang por um tempo. Se ele passasse por todo o esforço, voltasse e tivesse que voltar para a fonte para pegar mais
Isso seria só irritante. Mas agora que ainda tinha centenas de garrafas na mochila, não havia mais motivo para se preocupar. Aí Carlo olhou para Zhang Yang sem nem piscar. Humano, embora você tenha me machucado antes, você curou Merlinda e é amigo dela. Não vou mais te odiar. Além disso, se aquela garrafa de fonte da vida realmente puder curá-la, eu te dou uma garrafa do meu sangue como sinal de gratidão. Depois de terminar de falar, ele se virou e seguiu Te e os outros, entrando também na floresta. Zhang Yang começou a pensar, deveria torturar e matar essa pequena criatura antes que ela atinja a idade adulta. Se ele esperar essa pequena criatura se tornar um chefe de nível etéreo, terá muita dificuldade para enfrentá-la no futuro se seus caminhos se cruzarem. Zhang Yang estava dividido com seus próprios pensamentos bons e maus em sua mente, enquanto montava em Witei, seguindo aqueles NPCs por trás. Depois de passar por algumas camadas de árvores e arbustos, chegaram ao acampamento temporário. Havia centenas de tendas montadas dentro do local. Te entrou em uma das tendas com a fonte da vida, mas a tenda em que ela entrou era um pouco menor que as outras. A tenda só acomodava algumas pessoas, além de haver um monte de guardas olhando para Zhang Yang com aqueles olhos vigilantes. Então ele sabia que seria impossível entrar na tenda. Chofe! 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 Depois de um tempo, luzes brancas piscavam da barraca e, em mais um breve momento, Thea saiu da barraca, seguida por uma elfa de orelhas pontudas, seios redondos e proeminentes, cintura curvilínea envolta em roupas justas. Essa é a Merlinda. Merlinda, você está bem de novo. Aí Carlo gritou de alegria e foi até o lado de Merlinda. E o que aconteceu depois foi aí Carlo enterrando a cabeça entre os dois seios revoltados e orgulhosos de Merlinda. Dizem lendas que unicórnios são símbolo de pureza, e eles só chegam perto das almas bondosas das virgens. Mas o que Zhang Yang acabou de testemunhar foi que esse unicórnio com aquele chifre na testa era definitivamente uma criatura excitada. E só de olhar para onde a cabeça foi enfiada, é realmente o símbolo do mais puro que escolhe apenas virgens, pois virgens são limpas e intocadas. Merlinda encheu o rosto com um sorriso e abraçou suavemente o pescoço de Ai Carlo. Graças a Deus você está segura, Ai Carlo. Depois que a garota e o unicórnio tiveram um caloroso reencontro, Merlinda voltou sua atenção para Zhang Yang com seus olhos tímidos. Zhang, você me salvou mais uma vez. Jing. Seu relacionamento com Merlinda melhorou. Aumentou ainda mais. O sistema vai colocá-lo em um relacionamento real com um NPC? Zhang Yang balançou a cabeça e riu. É só coincidência. Muitas vezes, quando Merlinda estava em apuros, ele era quem ajudava. O número de vezes que ele ajudou já o qualificou para ser seu cavaleiro pessoal. Ele simplesmente disse, é minha maior honra poder servir ao grande sacerdote da lua. Logo ao lado de Merlinda, Atea e os guerreiros élficos se alinhando para se tornar seu cavaleiro pessoal. Zhang Yang não gostaria de ser atacado e espancado por eles por tentarem tomar aquele lugar. No entanto, essa missão só aumenta o relacionamento com Merlinda. Embora Zhang Yang não tenha precisado se esforçar muito, afinal essa é uma missão de nível A, então deve haver alguma recompensa que vale a pena, certo? Merlinda deu um sorriso agradável a Zhang Yang e disse, nunca imaginei que te veria aqui. Zhang, você melhora com a velocidade de Deus. Acredito que vou te ver desempenhar um papel de destaque no mundo literário do Reino do Caos e se tornar uma lenda. Todos vão cantar seus nomes em canções e poemas. Aí Carlo então deu alguns passos até Zhang Yang e disse, humano, prometi que te daria um frasco do meu sangue se você pudesse salvar a vida de Merlinda. Merlinda soube do que havia acontecido antes e ficou chocada. Zhang, por que você machucou o pobre Aí Carlo? Zhang Yang se explicou, tem um amigo que é infectado com o veneno do demônio, e só o sangue mais puro de um unicórnio pode curá-lo disso. Então, só posso pedir desculpas ao Ai Carlo pelo que fiz antes. Vamos. Ai Carlo fechou os olhos e ergueu o bumbum para Zhang Yang, pronto para ser cutucado. Pelo sangue, claro. Que diabo? De todas as partes, porque deve ser a traseira. Não importava muito, desde que Zhang Yang conseguisse recuperar a garrafa de sangue da pureza, para curar o Winchester. Zhang Yang tirou sua espada enigma sombria, porque seria mais conveniente usar uma espada para picar sangue. Ele esvaziou uma garrafa de poção e serviu a garrafa como recipiente para o sangue de unicórnio. Depois de colher sangue fresco suficiente do unicórnio, Zhang Yang olhou para Ai Carlo por um momento e viu o rosto miserável do unicórnio, como se estivesse sofrendo uma dor excruciante.
Ele pensou consigo mesmo que tinha muita sorte que o unicórnio não o chutou com as patas traseiras. De repente, um pensamento passou pela mente de Zhang Yang. Como aí Carlo ainda é um jovem unicórnio, então basicamente ainda não é mítico. Mesmo que ele o mate e corte o chifre, isso não significaria nada. Mas a mãe dessa besta era uma verdadeira unicórnio mítico, e como ela está morta, o chifre não serviria para nada se fosse simplesmente deixado lá. Seria só um desperdício do caramba. Zhang Yang se aproximou de Merlinda e perguntou: Você sabe onde enterraram a mãe de Aikalo? Merlinda ficou chocada. Zhang, você não está tentando se aproveitar do corpo da mãe de Aikalo, está? Bingo. Esperto. Mas, se ela realmente é tão esperta em adivinhar, porque ainda é pega por pessoas mas tantas vezes? Zhang Yang respondeu apenas: Como isso é possível? Só quero prestar meus respeitos à mãe. Merlinda acreditou em suas palavras e disse onde o corpo estava enterrado. A mãe de Aikalo foi enterrada em uma floresta no vale, não muito longe da floresta. Depois que todos prestaram suas homenagens, Thea deu a ordem para sair do vale. Provavelmente, ela podia sentir o cheiro da corrente elétrica entre Zhang Yang e Merlinda. Por outro lado, Aikalo odiava muito Zhang Yang e mal podia esperar para deixar aquele homem para trás para que Merlinda focasse seu amor apenas em si mesmo. Bem óbvio, só de olhar para o jeito que o jovem unicórnio encarava Zhang Yang toda vez. Depois de se despedir dos elfos e esperar que eles saíssem de sua vista, Zhang Yang rapidamente tirou sua loba de cabeça de duende, e a usou como ferramenta para cavar. Então começou a cavar o chão. Em pouco tempo, ele finalmente desenterrou o corpo mortalmente ferido do unicórnio mítico. O corpo era completamente branco, mesmo já estando morto, e o chifre em sua testa chega a 60 centímetros de comprimento. Havia alguma mancha de sangue nela, sangue negro, deveria ser dos próprios demônios. Sinto muito, por favor, descanse em paz. Por favor, me perdoe, por favor, me perdoe. Ele pediu desculpas repetidamente pelo que estava fazendo com o cadáver. Zhang Yang então cortou o chifre do unicórnio mítico e enfiou em sua mochila. Enquanto fazia isso, a barra de tarefas de assistência de missões mostrava que, sob materiais para fabricar o instrumento, o chifre do unicórnio mítico havia sido obtido, deixando a missão para ser concluída até um 3. Ele então rapidamente enterrou de volta o corpo do unicórnio mítico morto e destruiu qualquer evidência de que ele estava cavando o túmulo. Caso contrário, certamente seria uma ótima notícia que certamente diminuiria o relacionamento entre ele e Merlinda, se ela descobrir isso. Aí Carlo com certeza vai desafiá-lo para uma batalha mortal. Essa é a mãe dele, não importa o que aconteça. Montado em Litei, Zhang Yang deixou a cena do crime e voltou direto para Winchester. Depois de curar o Winchester, ele deve conseguir trazer o NPC de volta ao castelo que Lua e resgatar Honduras, para obter a uma heroica milenial. Até lá, ele já deve conseguir deslacrar o primeiro selo mágico do Cabo da Espada. Então, depois de fazê-lo andar em círculos, esse cabo misterioso da espada era melhor ser algum tipo de arma ou equipamento celestial, senão, teria feito Zhang Yang parecer passando por todo tipo de problema irritante. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 375, retornando ao castelo de Kulia correndo de volta como um raio, Zhang Yang chegou de volta à caverna onde Winchester descansava. Felizmente, o NPC ainda estava lá. Zhang Yang estava muito preocupado que os demônios tivessem lançado seus ataques ao pobre Winchester depois que ele fosse embora, e que pudessem matá-lo assim do nada, e Zhang Yang teria falhado na missão. Guerreiro, você voltou tão cedo. Boas ou más notícias? Winchester olhou para Zhang Yang desconfiado. Seguindo o fluxo normal das missões, os jogadores deveriam ter localizado o unicórnio primeiro, ativado a missão secundária onde precisam continuar procurando a fonte da vida, antes de finalmente retornar aqui. Portanto, deveria ser impossível para os jogadores voltarem em tão pouco tempo. Zhang Yang tirou sangue da pureza e o entregou para Winchester. Vamos curar o veneno do demônio correndo nas suas veias primeiro. Winchester pegou a garrafa e abriu a tampa para sentir o cheiro, e só então ficou aliviado, como se tivesse acabado de tirar um fardo muito pesado do ombro. Parece que fiz a escolha certa em confiar em você. Você é realmente um homem capaz, com uma alma boa. Ele tirou as roupas do abdômen, que revelaram uma ferida muito profunda e óbvia. O ferimento era extremamente profundo, já que qualquer um podia ver vagamente que seus intestinos estavam prestes a sair do ferimento.
O que era ainda mais assustador era que havia tecido escuro e pele por toda a ferida, obviamente sinais do veneno do demônio se espalhando pelo corpo dele. Felizmente, Winchester era um personagem importante no jogo, caso contrário, qualquer um que fosse atingido por esse tipo de veneno já teria morrido há muito tempo. Winchester derramou sangue da pureza sobre sua ferida e, num instante, um fluxo de luz sagrada pura canalizou através da ferida, seguido por um fedor profano na caverna. Gotas de líquido escuro pingavam rapidamente do ferimento, enquanto eram purificadas pelo sangue da pureza, e se transformavam em cinzas ao tocar o chão. O processo levou exatamente 3 minutos até que a ferida de Winchester fosse completamente curada. Ele finalmente foi curado do veneno do demônio e pronto para voltar com Zhang Yang. Winchester riu e se virou para Zhang Yang. Guerreiro, você tem algo para comer? Estou com fome. Se ele pudesse pedir comida, isso deveria significar que já estava curado do veneno. Zhang Yang tirou alguns lanches da mochila e os entregou para Winchester. Depois que Winchester pegou os lanches, mastigou tudo e engoliu como um lobo faminto. Seus pontos de vida estavam se recuperando enquanto Zhang Yang olhava para ela com os próprios olhos. Basicamente, os lanches que Zhang Yang deu ao NPC não curariam os pontos de vida imediatamente. Deveria funcionar curando 50.000 pontos de vida em 20 segundos. Então, se o NPC precisasse se curar até o estado de saúde total, isso exigiria que ele tomasse cerca de 30 a 40 lanches. Mas esses personagens no jogo não podiam ser medidos com base nas regras básicas do jogo. Winchester só tomou 3 lanches, e sua saúde já estava cheia. Jing. Você completou uma missão, Sangue da Pureza. Obtivemos 3 milhões de pontos de experiência. Jing. Você recebeu uma recompensa, Anel da Esperança, Anel da Esperança, amarelo dourado, Anel, Vitalidade, mais 67 Força, mais 61 Equipar, 1% de taxa para recuperar 1000 pontos de vida ao atingir o alvo, não identificado, nível obrigatório, 80 não foi tão ruim, no mínimo, essa missão deu uma recompensa a Zhang Yang, embora fosse apenas um equipamento de grau amarelo dourado. Mas sempre foi mais difícil conseguir anéis, colares e acessórios neste jogo. Então, esse Anel da Esperança deve custar uma quantia considerável. Se ele encontrar compradores ricos, com certeza pode esgotar o jogo por um preço maior do que qualquer peça comum de equipamentos Violet Platinum. Winchester saiu da caverna e olhou na direção geral do Castelo Killua. Guerreiro, vamos viajar juntos de volta ao Castelo Killua e dar uma grande surpresa para Leonardo. Jing. Winchester te deu uma missão, voltar ao Castelo Killua. Aceitar ou recusar? Zhang Yang riu e disse, acredito que Leonardo vai ter que arrancar os olhos e a mandíbula do chão quando te vir. Ah! Winchester riu junto com Zhang Yang. Retorno ao Castelo Killua. Dificuldade. Ah! Descrição. Winchester quer que você viaje com ele de volta ao Castelo Killua. Cuidado, Leonardo definitivamente não vai admitir a derrota tão facilmente. Ele fará tudo ao seu alcance para matar Winchester. Guerreiro, você deve proteger Winchester e garantir que ele volte ao Castelo Killua inteiro. Conclusão. Escolta do Winchester de volta ao Castelo Killua 01. Winchester é um chefe amarelo dourado, então era realmente difícil saber quem estava escoltando quem agora. Ao sair da caverna, Winchester convocou um cavalo bonito que relinchou alto de orgulho. Esse magnífico cavalo de batalha, preto soltou um sopro poderoso e disparou em direção ao Castelo Killua como um raio negro. Zhang Yang não ousava ficar para trás, pois precisava garantir que Winchester chegasse ao castelo inteiro. Então, ele também convocou seu ET e perseguiu Winchester por trás. Um cavalo e um urso avançaram em velocidade relâmpago. Tudo ao redor parecia fluir para trás e o vento da frente era muito forte, soprando seus rostos a ponto de Zhang Yang sentir sua língua saindo da boca e sua saliva pingando. Depois de pouco tempo, já tinham a visão do Castelo Killua diante de si. Eles já estavam não muito longe dali. Chofe! De repente, dezenas de flechas foram disparadas diretamente de pedras dos dois lados, esquerda e direita. As flechas cortaram o ar com força enquanto voavam em direção a Zhang Yang e Winchester. Menos 434. Menos 3,512. Zhang Yang e Winchester foram atingidos pelas flechas, e ambos sofreram danos. No entanto, a defesa e a imunidade a dano do Zhang Yang superaram em muito a do chefe amarelo ouro nível 80.
Winchester sofreu um dano de aproximadamente 3.500, enquanto Zhang Yang sofreu apenas um dano de no máximo 500 pontos. Ah! Winchester. Eu previ que você não morreria tão facilmente. Sir Leonardo me mandou fazer guarda neste local até você aparecer aqui. Um homem com uma espada de duas mãos pulou de trás da rocha e gritou com Winchester. DiCaprio, criatura amarelo-dourada, humanoide, nível 85 HP, 1.700.000 defesa, 1.500 nota, um dos 7 generais a serviço de Leonardo. Um dos cães de Leonardo. Quando você teve coragem de mostrar sua espada bem diante de mim. Winchester também não se conteve, nem sequer olhando para o oponente. DiCaprio ficou furioso e gritou alto. Winchester. Você não passa de um cão chorão que chora em fracassos. O que há para se orgulhar? Irmãos. Matem esses dois homens. Chofe. 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 Outra onda de flechas voou de trás das pedras em direção aos dois, Zhang Yang e Winchester. Guerreiro. Vamos eliminar essas pragas irritantes primeiro. Winchester sorriu e soltou uma risada, e então montou em seu cavalo e saltou sobre as pedras. Esse cavalo é obviamente um cavalo de batalha, já que Winchester está montado no cavalo, mas poderia puxar a espada das costas e balançá-la. Em quase um instante, respingos de sangue fresco foram visíveis, e inúmeros gritos miseráveis foram ouvidos atrás das pedras. Zhang Yang não podia simplesmente ficar parado e mostrar que não podia fazer nada. Então imediatamente deu um tapinha na cabeça de Wei e correu para um outro lado das pedras. Então, lançou seus ataques ferozes contra os soldados que haviam disparado flechas contra ele mais cedo. Esses soldados eram todos elite nível 83. Após encontrarem Zhang Yang e Winchester de perto, começaram a abandonar seus arcos e flechas e puxaram as espadas dos punhos amarrados à cintura para entrar em combate corpo a corpo. Winchester. Seu tempo acabou. Se você fosse esperto o bastante para esconder seu nome verdadeiro e ficar quieto no escuro, talvez tivesse tido a chance de deixar seus dias restantes de fora em silêncio. Mas agora, você só tem uma escolha, a morte. Não vou deixar que você destrua o magnífico plano de Sir Leonardo. DiCaprio balançou sua espada de duas mãos sobre a cabeça, em Winchester. Ah, se o Leonardo é tão capaz de fazer tudo, por que ele precisa fazer um acordo com os demônios para me emboscar? Por poder, ele preferia vender sua própria alma aos demônios. Passar o título de barão para um traidor assim, sem dúvida, todo o castelo e as pessoas nele sofrerão um destino muito pior do que serem queimados vivos. Como suas verdades e crenças não estavam alinhadas, os dois chefes amarelo-ouro começaram a se envolver em uma batalha feroz. Zhang Yang fez os soldados restantes girar para um lugar e mudou para sua espada enigma sombria, e então ativou sua onda de explosão. Em menos de um segundo, cada um dos soldados dentro do seu alcance de ataque foi atingido com 1.000 pontos de dano. No mesmo instante, o efeito especial de sua espada enigma sombria foi ativado, e mais 2 rodadas de dano foram infligidas aos soldados. Quando seus ataques pararam, ele agiu e continuou atacando, varredura horizontal. Em cerca de 2 a 3 minutos, os soldados foram eliminados e todos caíram diante da lâmina afiada de Zhang Yang e das garras mortais de Wei. Zhang Yang não podia perder tempo pegando o saque pelo chão, então rapidamente virou para cima de Wei e avançou contra DiCaprio, começando seu ataque total contra o chefe. Embora chefes como esse DiCaprio sejam amarelo-dourado, a verdade é que esses tipos de chefes teriam apenas uma quantidade maior de pontos de vida, e normalmente não teriam habilidades mortais, nem mesmo habilidades especiais que causassem danos devastadores. Então, esse DiCaprio foi projetado apenas para atacar às cegas, como um javali selvagem. Como ele conseguiria enfrentar uma batalha contra Zhang Yang e Winchester se unindo? Em menos de um minuto, DiCaprio teve que enfrentar sua própria morte e desabou no chão sem nem sequer gemer. Esse chefe largou apenas 2 equipamentos amarelo-dourados e alguns equipamentos cinza-prateados. Os 2 equipamentos amarelo-dourados eram um conjunto de grebas de couro e um par de luvas de guardião. À medida que chefes violeta-platina começavam a aparecer nas masmorras de nível 80, como uma nova espécie sendo descoberta em uma nova área, é impossível para qualquer chefe largar peças de equipamento ou conjunto de armadura. Se isso acontecesse, o valor de derrotar um chefe violeta platinum diminuiria. Pui. Traidor. Winchester cuspiu no corpo morto de DiCaprio com desprezo. Guerreiro, vamos continuar nossa jornada.
Mas fique avisado, essa pode ser a primeira emboscada que Leonardo armou no caminho de volta ao Castelo Culia, mas definitivamente não será a última. Os dois cavalgaram em suas montarias de batalha, em direção ao Castelo Culia. Como esperado, após uma viagem de apenas 2 a 3 minutos, outro pelotão de soldados se revelou e bloqueou seu caminho. Aquele da Capril, ele ainda deixou esses dois passarem embora tenha trazido tantos homens com ele. Desta vez, o líder do pelotão era um conjurador com um cajado estranho nas mãos. Ele parecia um homem de 30 anos, vestido com uma túnica vermelha clara, com um rosto cheio de desdém. Claudier, criatura amarelo-dourada, humanoide, nível 85 HP, 1.700.000 mana, 850.000 defesa, 1.500 nota. Um dos 7 generais a serviço de Leonardo então. Esse chefe é do tipo conjurador, e seria natural que ele tivesse um exército de conjuradores como seus capangas, todos eles de nível 83 de elite. Essa batalha será muito mais difícil do que a anterior. Ao entrar em batalha contra monstros do tipo conjurador, a defesa de Zhang Yang é anulada contra ataques do tipo mágico, e ele não pode se abaixar e rolar para evitar a maior parte do dano mágico. Winchester foi direto até Claudier sem dúvidas. Zhang Yang conhecia sua própria capacidade, então não eliminou muitos monstros de uma vez para manter a situação sob controle. Se ele quitasse muitos monstros ao mesmo tempo, talvez precisasse usar itens de consumo como Fonte da Vida e Poção de Cura. Mas é do seu interesse que esses itens sejam poupados até momentos desesperados, antes de consumi-los. Zhang Yang também deixou Winchester sustentar alguns dos ataques dos monstros. Como ele é um NPC e sua barra de vida era absurdamente longa, desde que não morra, Zhang Yang pode simplesmente curar ele para a vida total só jogando alguns lanches para ele. Depois de eliminar todos os monstros ao seu redor, Zhang Yang enfrentou a batalha contra Claudier com a intenção de ajudar Winchester a vencer a batalha. Monstros do tipo conjurador eram realmente impressionantes. Em pouco tempo, Winchester perdeu cerca de 300.000 pontos de vida após ser atacado por aqueles lacaios do chefe. Se Zhang Yang não tivesse corrido para ajudar, Winchester certamente teria morrido ao ser atacado por Claudier e esses capangas de elite. O principal motivo também era o sistema de agro do jogo. O chefe simplesmente entra em batalha quando um alvo é detectado dentro do alcance de agro. Se não, Winchester poderia ter começado matando todos os lacaios antes de enfrentar Claudier, dando a ele uma chance maior de vencer a batalha. Mas conforme os jogadores entram depois, isso muda totalmente o rumo da batalha. Zhang Yang entrou e massacrou todos os capangas que estavam fuçando Winchester, reduzindo os danos sofridos por Winchester. Por outro lado, a situação virou um inferno para Claudier. Em vez de dominar Winchester na batalha anterior, agora o chefe está sendo estuprado por Zhang Yang e Winchester, com seus golpes contínuos a ponto de Claudier realmente gritar miseravelmente. A barra de vida de Claudier estava diminuindo como uma avalanche descendo a colina, e em um breve momento, ele se ajoelhou derrotado. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.